Bom, e aí, meus amigos? Tô gravando. Esse vídeo tá saindo um pouquinho tarde, tô gravando um pouquinho em hora diferente, porque eu não assisti o jogo em casa, como eu falei pra vocês ontem. Eu não consegui gravar o pós-jogo no lugar que eu tava, e tá tudo certo, acontece. Mas eu falei que eu não ia deixar vocês sem vídeo, né? Corinthians 1, São Paulo também 1. Terceiro jogo da temporada, um clássico. Saberíamos que o jogo ia ser feio, que o jogo ia ser ruim tecnicamente, e assim foi. Um jogo completamente abaixo do nível técnico, muitos erros individuais, né, erros coletivos também, e dois times com elencos mal montados, sem ritmo, né, jogadores medianos, sem ritmo, ficam piores ainda. Né? O Corinthians foi a campo com Hugo Souza, Mateuzinho, Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu, Ranieri, André, Carrilho, Bidon, e na frente Kaique, surpreendendo a todo mundo aí, e Yuri Alberto, tá? O Corinthians começou o jogo bem, já com uma falta para bater, o Bidu bate bem a falta, o Rafael faz uma boa defesa e o Corinthians continuou pressionando. Depois tem a primeira atrapalhada do Arboleda, depois tem a segunda, que ele espana a bola com um voleio errado, a bola vai pro Yuri e o Yuri cabeceia para fora, tá? Na hora eu achei que tinha sido um lance disputado, depois eu vi que foi um gol perdido claramente pelo Yuri Alberto. Mais um gol perdido pelo Yuri. Como eu falei, eu gosto do Yuri, acho um centroavante bom, mas o problema é que o Yuri, de todos os centroavantes que de 10 guarda 8, o Yuri de 10 guarda 4 e perde 6. É meio complicado. O aproveitamento do Yuri é muito baixo. O Yuri tinha que aproveitar melhor as chances que ele tem dentro do jogo. E o Yuri não aproveita, infelizmente. E ainda no primeiro tempo, o São Paulo faz o gol com o Tapia, mais um gol do Tapia, 2 gols do Tapia de cabeça, na defesa que não salta, uma defesa que não pula, uma defesa que não antecipa, uma defesa que não atrapalha o adversário. E para mim, o Hugo Souza foi mal no gol, foi no canto dele, não foi tão no contrapé assim. Eu acho que o Hugo já fez defesas difíceis assim, tanto que ele faz uma mais difícil logo em seguida na cabeçada do Luciano. E aí dessa vez o Hugo não foi bem na jogada. Não é um frango, não é, meu Deus do céu, condenar, mas eu achei uma bola que o Hugo defenderia. Tá? O Hugo, num dia melhor, fazia uma defesa. Porque o Hugo ele é muito bom goleiro e aquela é uma bola defensável para ele. Se é o Donelli, se é o Longo tomando esse gol, talvez eu passe um pano. Acho falando que é difícil, mas pro Hugo é uma bola defensável, tá? E eu acho que ele também saiba disso. Depois o Corinthians chega com o André, que vai chutar, acaba dando passe no Mateuzinho, o Mateuzinho cava para fora, um gol perdido também pelo Mateuzinho. Tem a finalização do Yuri de canhota, que o Rafael faz uma boa defesa, e o Corinthians foi chegando. E aí leva esse gol, muda um pouco o panorama, depois quase toma um gol do Luciano, que o Hugo faz uma boa defesa, vai pro intervalo. Eu achei que ele já ia vir com mudança, talvez ele podia vir com o Matheus Pereira, ele podia vir com o Guinegão, com o Vitinho. Ele não vem com ninguém, ele mantém o Kaique no time. E aí a pergunta que eu tenho para falar para vocês é: o que o Kaique fez para merecer ser titular? Ou ele é muito leão de treino? Porque o Kaique até agora não mostrou nada no time profissional. Até agora o Kaique não mostrou nada. Ele fez 2 boas jogadas hoje, pelo tempo sumiu. Não finaliza, não cria, não chuta, não faz nada. Não faz nada. Sumidão, domina a bola errado, toma decisões erradas. Eu queria entender qual foi o critério do Dorival de colocar o Kaique no banco. Foi porque o Guinegão e o Vitinho não foram bem nos primeiros jogos? Tá, mas o que o Kaique fez nesses 3 jogos, nesses 2 primeiros jogos para ele ser titular? Não deu para entender. E aí vem as mudanças. O Carrilho é uma preguiça. É duro falar às vezes do Carrilho, porque é um jogador que eu gosto bastante, é um jogador que eu confio muito, mas o Carrilho gosta de uma balada e tá afetando o campo, O problema é quando o cara gosta de balada e não afeta o campo, beleza. Como não afetava, mas tá começando a afetar. Quer dizer, começando não, já tá há muito tempo afetando um pouco o campo e bola. E o Carrilho tá devendo. A não ser os lançamentos que ele acerta, é marcha lenta, não vai nenhuma vez no fundo como ele ia, uma vez ou outra, não faz uma jogada, não faz um cruzamento, não finaliza, não faz nada. Tá? Então o Carrilho tem que acordar aí. Eu sei que tem 35 anos, já está um pouco mais velho, vai começar a reduzir a marcha, mas também não precisa jogar em câmera lenta. Tá? Você pode abaixar um pouco a intensidade, mas não jogar parado. Tá?
Partida muito abaixo do Ranieri. O André, a bola tava queimando no pé, mas era o menino que procurava. O Bidu também procurava, mas o Bidu colocando aquela chuteirinha preta, começa a achar que é muito craque, aí começa a fazer muita gracinha, mas não foi uma partida ruim. Mateuzinho abaixo, Ramalho abaixo, o Gustavo como sempre regular. E o Corinthians foi chegando, né? E aí vem Matheus Pereira, depois vem Dieguinho, depois vem Vitinho, depois vem Pedro Raul, né? E aí o Corinthians vai mexendo, né? Vai tentando fazer mudanças para ver se muda um pouco o panorama do jogo, tá? E o Corinthians não conseguia chegar. Tem uma bola ou outra do Gustavo Henrique, cabeceou, bateu no cara, pá, entrou, bateu na mão, não bateu. E aí no final, na apagada das luzes, uma bola do Matheus Pereira, que eu já vou falar dele. Ele acha o Bidão faz um corta-luz dividindo com o Alan Franco, ganha. Pedro Raul antecipa, dá 2 toques na bola, dá o passo do Bidão carrega e bate de chapa. Um belo gol do Bidão, gol de meia, gol de camisa 10 que pisa na área. É isso, Bidão, pisar na área, tocar mais na bola. Você vai fazer gols, você tem categoria para isso, você finaliza bem. O gol que você fez hoje foi de quem finaliza bem. Então, agora que você descobriu que é bom jogador, que é craque, aprimore isso, fique melhor nisso, tá? Matheus Pereira, pra não perder o fio da meada aqui, tá? Ele errou alguns passes, mas foram passes que ele tentou pra frente. Ele pegou a bola, o primeiro passe dele foi em diagonal para pegar o Mateuzinho na corrida. Acabou errando o passe. E todos os passes que ele acabou errando, ou foi antecipado, foi bolas em infiltração, né? Foi passe quebrando linhas. Tanto que o gol sai uma bola do Matheus Pereira quebrando essa linha, achando o Bidon. Então é um jogador que eu gosto, um jogador que me agradou, me irritou com os erros de passe. A gente se irrita porque o Corinthians estava perdendo. Mas depois que a gente analisa com a cabeça mais tranquila, mais fresca, a gente vê que o cara tá olhando para frente. Não é que nem o Maicon, que só olhava para trás e fazia um negócio de orquestra, né? O regente, organizando. Não, ele toca para frente, sempre para frente. Se for de lado, vai ser mais em diagonal, vai ser na infiltração. Isso é importante. Gostei do Matheus Pereira, da atitude dele, da postura dele. Os passes, errou. Não acontece, não foi uma partida brilhante, mas foi um jogador que mostrou uma postura diferente do que a gente tinha. Um jogador que olha pra frente, um jogador que não tem aquela viseira de cavalo, você sabe olhar pra onde tá apontando aqui, entendeu? Não, ele consegue quebrar o pescoço lá, consegue quebrar o pescoço já lá, entendeu? Isso é importante num cara. Tem o domínio orientado, eu acho que o domínio orientado num volante, num segundo volante, é o perfeito. Dominar já com direção para onde vai fazer o passe. E consegue mudar a direção caso tiver marcado, entendeu? Ele tem essa categoria. Pedro Raul, sabe que é um jogador que eu critiquei muito aqui já no canal, né? Acho que é um jogador que não tem o nível do Corinthians, historicamente, mas hoje em dia tem, porque é o que a gente pode ter. Foi muito bem no Ceará, não foi bem no Corinthians. Nessa volta agora fez um jogo ok quando entrou contra a Ponte, contra o Bragantino foi queimado por conta de um time horroroso. Mas esse jogo de hoje, o Pedro Raul entrou, ele cabeceou uma bola para fora, brigou, disputou, sofreu falta, tentou dominar e participou e deu uma assistência para o Pedro Bidon. Uma boa assistência de um cara que antecipa, um cara que dá um passe na medida, para um jogador que tem infiltração. Ele podia querer chutar, com certeza não ia sair o gol, porque estava com muito de marcação, mas aí foi dar um passe. Inteligente. Então, parabéns ao Pedro Raul. Mas alguns pontos que a gente vê, né? Se o Ramalho não manter regularidade, ele vai perder vaga. Se ele não manter regularidade, ele vai perder vaga. O Mateuzinho, se não manter a regularidade, se o Milan chegar bem, vai perder a titularidade. Porque o Mateuzinho jogou bem contra a Ponte, contra o Bragantino entrou ok, num jogo perdido, e hoje errou tudo que tentou. Então, é bom ter peça para ter sombra, para esses caras não se acomodarem. Para esses caras acharem que não vai perder vaga, que vai jogar sempre, tá jogando mal. Para abrir o olho e ver que tem sombra. É o que precisa acontecer com o Bidu, precisa ter sombra, e entre outros. Tá? Antes do jogo, o Marcelo Paz falou sobre o Caio César, que tá certo. O Milan, que vai ser anunciado. E também falou sobre o possível reforço do Alisson. O Alisson é um pedido do Dorival, a gente já sabe. O Crespo deu entrevista e falou que não precisa de ninguém do Corinthians. Obrigado, Crespo. Eu também não precisava do Alisson, mas o Dorival é um imbecil e quer. Então, com todo respeito, tá, Dorival? Eu também não queria ninguém do São Paulo. Não vejo ninguém do São Paulo. Não preciso. Mas o Dorival quer porque quer o Alisson. Então, o Crespo já decretou a saída do Alisson do São Paulo. E ele falou que não quer ninguém do Corinthians. E eu acho que agora nenhum jogo do Corinthians vai querer ir, né? E é isso. Não tem muito o que falar. Foi um jogo horroroso. 2 times horrorosos. Um jogo ruim do Corinthians. Um jogo ruim do Corinthians. O Bidon salvou um jogo que era muito ruim.
né? Um jogo péssimo. Dorival mais uma vez escalando o time de maneira tenebrosa, porque o Kaique não tem condição, o Vitinho não começar a titular, não tem condição. Ah, mas João, mas o Vitinho não tá jogando nada. Mas o Kaique e nada é a mesma coisa, tá? Então é isso. Quinta-feira tem mais. Quarta-feira provavelmente tem live de pré-jogo, Bunker Mosqueteiro à noite, tá? Acho que umas 7h30, horário padrão. Com alguns novos convidados aí, quem sabe, né? Presença de umas pessoas legais. Curta nossa publicação no Instagram, estamos tentando manter uma regularidade lá. E é isso. Não desistem do Coringão. Sei que vocês não desistem. Não deixem de cobrar a diretoria, tá? Entrou Marcelo Paz, abaixou um pouco da poeira, mas não deixem de cobrar. Fechou? Não deixem de cobrar esses caras, porque senão vão achar que tá tudo bem. Continue cobrando o pagamento das dívidas do Corinthians. Tá legal, o Corinthians tá pagando algumas dívidas, pagando alguns boletos, mas tem que pagar mais. O Corinthians precisa pagar a dívida. O Corinthians não tem que ser clube devedor. Tem que ser um clube que paga, um clube pagador. Tá? Então continue cobrando. Não abaixem, não deixe a poeira baixar. Tá? Entrou Marcelo Paz, os caras parecem que agora ninguém tem que cobrar mais de diretoria, mas tem que continuar cobrando. E continuar atrás dos ladrões que deixaram o Corinthians nessa situação. Correr atrás dele, para esses caras ficarem presos. Não estou citando nomes, tá? Então não tem como processar. Esses caras têm que ser presos. Então não esqueçam de continuar batendo, continuar forçando, continuar cobrando. Tá aí? É isso. Terceira rodada. Então aí quando está com 4 pontos, uma vitória, um empate, uma derrota e clássico na quinta-feira contra o Santos, lá na Vila Belmiro. Fechou? Forte abraço. Vai Corinthians. Valeu, falou. Fui.